Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem sabe você está nos visitando, de repente você não tem uma Bíblia para acompanhar a leitura do texto, mas nós queremos te emprestar algumas Bíblias. Se você precisa, levanta a sua mão, onde quer que você esteja, o pessoal da recepção e integração pode te ajudar com isso. Não fique constrangido, é para isso que a gente tem, tá? Alguém precisa? Basta levantar a mão, não? Eu falo, essa coisa de celular e aplicativo de Bíblia hoje em dia resolveu esse problema, viu? Porque o pessoal pode até esquecer a Bíblia, mas celular ninguém esquece, então tá tudo certo. Atos capítulo 2. Nós chegamos hoje ao encerramento dessa série, que nós temos chamado de Tempo de Mudanças, né? Iniciamos aí no mês de janeiro, dentro dessa perspectiva tão natural e tão comum a todos nós no início de ano, quando a gente reavalia muita coisa, quando a gente olha para frente e pensa o que pode ser diferente, quando nós fazemos resoluções. Então nós falamos sobre tempo de mudanças em projetos pessoais, tempo de mudanças em relacionamentos, tempo de mudanças na última semana no ambiente de trabalho. E hoje nós queremos falar sobre tempo de mudanças na vida da igreja. Tempo de mudanças na nossa relação com a igreja, como igreja, sendo igreja. Porque a última coisa que eu quero que você pense é que a igreja é um ambiente, é um prédio ou é uma instituição. Na verdade, nós somos igreja. Então, o que nós queremos pensar é como é que a nossa relação em sermos igreja poderia mudar, melhorar e avançar para a glória de Deus. O que nos suscita algumas perguntas, por exemplo, qual é a nossa visão sobre igreja? Parece algo simples, mas quando eu pergunto às pessoas, o que você pensa que igreja é? Se eu colocasse em uma frase, igreja é reticências. Num ambiente como esse, nós teríamos múltiplas respostas. Múltiplas respostas. Inclusive positivas e negativas. Se nós fôssemos lá para fora e fizéssemos uma enquete, de repente com céticos, com pessoas que têm um estereótipo negativo do que significa ser igreja, e fizéssemos essa pergunta, igreja é, talvez nós teríamos que engolir algumas coisas, pois ficaríamos chocados com qual é a visão que muita gente tem sobre o que significa ser igreja. Então, qual a nossa visão sobre ser igreja? Quais são os estereótipos que nós construímos? Quem sabe você tem caminhado com Cristo há algum tempo e você já passou por diferentes igrejas, diferentes comunidades de fé, com experiências, obviamente, positivas e negativas. E isso pode gerar em você algumas imagens, não do que é a igreja de Cristo, mas algumas imagens do que é a igreja, a partir daquilo que você viu, ouviu e experimentou. Qual a imagem que a sociedade possui sobre nós cristãos? Aliás, esse é um desafio que eu lhe faria. Chegue para aquele seu conhecido e aquele seu amigo, que você sabe que tem profunda aversão à espiritualidade, à religião e, quem sabe, até ao próprio cristianismo, e pergunte, o que você pensa sobre os cristãos? Não se sinta ofendido, acolha a crítica. E pense, se a crítica que ele faz é verdadeira, reflete um estereótipo, se ela não é verdadeira, mas, sem dúvida alguma, você deveria se perguntar o porquê que algumas pessoas pensam assim sobre o que significa ser cristão. Quais são os critérios que nós utilizamos para escolher congregar em uma igreja? Por que você veio aqui? Alguma coisa te atraiu aqui, a não ser, ou além, melhor dizendo, daquilo que nós sabemos que é o próprio milagre realizado por Deus. Então, essencialmente, nós sabemos que quem o trouxe foi a vontade de Deus. Isso não está na pauta de discussão. Mas, humanamente falando, por que você veio? O que te atraiu num primeiro momento? O que fez você escolher, se você já faz parte dessa igreja, o que fez você escolher a Calvary como uma igreja para chamar de sua? O mais importante, o que as Escrituras dizem sobre o que significa essa igreja? Claro que a gente poderia fazer uma série inteira só sobre isso. Aliás, em algum momento nesse ano nós iremos. Mas hoje eu gostaria de olhar para Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47. Convido você a acompanhar a leitura comigo. Esse é um retrato daquilo que não é um ambiente perfeito de igreja. Às vezes a gente olha para Atos e fala que a igreja primitiva era a igreja perfeita. Não era, nunca existiu igreja perfeita,
porque é impossível ter uma comunidade perfeita formada de pessoas imperfeitas. Aliás, os cristãos são exatamente aqueles que são honestos quanto à sua própria realidade. Então a gente não está tentando enganar ninguém. A gente já diz, olha, se você vai andar com a gente, saiba que a gente não presta. O que eu quero dizer com isso? A fé cristã é aquela que claramente diz, eu sou um pecador, profundamente necessitado da graça de Deus. Então, isso daqui não é uma forma de espiritualidade cosmética, onde só tem gente boa, e se você chegar aqui, você vai se tornar melhor. Não. Aqui, com perdão da expressão, eu incluso, só tem gente que entendeu que essencialmente não presta, que é pecador, que se for deixado à sua própria sorte, às suas próprias manias, aos seus próprios anseios mais profundos da alma, o resultado vai ser catastrófico. Mas são pessoas que, embora declaram a verdade sobre si mesmos, declaram também que hoje vivem a verdade a partir do próprio Cristo. Ele, que não apenas é o Salvador da nossa história, mas é aquele que nos transforma dia após dia, segundo aquilo que é a própria imagem dele, segundo aquilo que um dia nós haveremos de ser. Então, o retrato dos cristãos é que, pela graça de Deus, nós não somos aquilo que um dia fomos, mas temos a profunda consciência de que ainda não chegamos a ser aquilo que gostaríamos de ser como ambiente ideal. Mas a gente está no caminho, a gente está no processo. É por isso que fazer parte de uma comunidade de fé é extremamente salutar, porque a gente vai ajudando uns aos outros, conforme o caminho que Jesus Cristo nos propôs. E é isso que a gente vê aqui em Atos. Atos 2, 42 até 47, se você puder ler comigo. E aí nós vamos orar uma vez mais. A palavra diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, que é tão poderosa, a partir desse poder possa gerar a transformação necessária em nossas vidas. Nós estamos aqui desnudados diante de Ti, reconhecendo que sozinhos nós não conseguimos, já tentamos, jamais conseguiremos, mas gratos pelo fato do Senhor nos ter enviado o Teu Filho como símbolo e como objeto, como ferramenta de redenção da humanidade e transformação da nossa história. Por isso, que ao olharmos para a Tua palavra, sejamos inspirados a uma vida segundo o Teu desejo e que tenhamos a capacidade de assim fazê-lo não por nós mesmos, mas pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário. Imagine um cenário de corrupção. Um país dividido. Um país onde partidos políticos só pensam em se manter no poder, os políticos só pensam em si mesmos. Extorsão por parte do governo, impostos altíssimos, líderes religiosos de caráter duvidoso, sociedade de modo geral egoísta, individualista, gananciosa. Não, eu não estou falando sobre o Brasil 2019, embora isso caiba perfeitamente. Eu estou falando sobre Israel no século I. Você tinha diferentes formações religiosas e políticas. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, pessoas que ali dominaram o cenário a partir do centro de poder de Jerusalém. Você tinha o Império Romano que oprimia e subjugava aquela nação de Israel. Ou seja, desde que o mundo é mundo, pessoas estão pensando em si. Egoísta, individualista, gananciosa. Agora imagine, dentro desse cenário, tanto aqui quanto lá, surgiu um grupo de pessoas que vive na contramão de tudo isso. Mas quando eu digo contramão, eu não digo conceitualmente.
Porque, inclusive, hoje tem pessoas que propõem uma contramão de tudo isso, mas propõem conceitualmente. Eu não estou falando de ideias, eu não estou falando de ideologias, eu não estou falando de tubos de ensaio diante da sociedade ou de revoltas a partir de um teclado de computador no Facebook. Eu estou falando de gente que realmente vive aquilo que prega. Um pessoal que se ama, que cuida um do outro, que abandonou o individualismo em prol da vivência comunitária. Imagina nesse contexto umas pessoas, um grupo que abandonou a ganância, abandonou a avareza em prol da generosidade e da partilha conforme a necessidade de cada um. Imagine que esse grupo propõe uma nova maneira de ser gente. Gente que não vive mais na expectativa de suprir suas carências, que vive relações custo-benefício, ou seja, onde eu me aproximo de você pensando no que eu posso obter de você. Não, é o contrário. Eu me aproximo de você me perguntando como é que eu posso te servir, como é que eu posso te abençoar. Imagina isso. Gente que só pode entregar porque sabe que já não carece de nada. E não carece de absolutamente de nada porque encontrou em Cristo a plenitude de vida. Porque, tal como o salmista diria, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Só pode entregar aquele que tem algo a ser entregue. Gente que encontrou novo sentido na vida e vive à sombra da cruz, pela consciência de um Cristo ressurreto. Imagine isso tudo, e aí eu quero que você imagine o impacto que uma comunidade desse tipo não poderia causar na cidade, no país e no mundo. E agora eu quero te dizer que você não precisa imaginar nada disso. É exatamente isso que você está olhando nessas páginas, em Atos 2, 42 a 47. Você não precisa imaginar. E se você se sentir tentado a dizer que isso não existe, perdoe-me te frustrar. Não só existe, como já existiu e está registrado na história. A igreja primitiva e todas as vezes que a igreja, a partir de um tempo de mudança, decide ser aquilo que Deus quis que eles fossem ou que nós fôssemos, a gente não precisa imaginar, a gente pode viver exatamente dentro dessas mesmas realidades. Essa igreja era uma resposta ao pecado original. E nós falamos sobre isso no contexto dos relacionamentos. O pecado original nada mais é do que uma rebeldia, um grito de independência. É a construção de um mundo próprio, é querer ser igual a Deus, ou seja, governar cada detalhe da minha vida sem depender do soberano. É tentar ocupar o seu lugar. Em uma palavra, o pecado original e a rebeldia é esse pecado que permeia o nosso coração até os dias de hoje, é o desejo por autonomia. O que eu quero, quando eu quero, a maneira que eu quero. Não importa o que aconteça. Viver longe de Deus é muito mais que sair cometendo grandes equívocos. De repente você aprendeu em uma ou mais igrejas, ou de repente você não aprendeu em nenhum lugar, você só tem esse estereótipo de que viver a caminhada cristã nada mais é do que viver a partir de um código moral, onde eu tenho uma lista do que eu posso fazer, outra lista do que eu não posso fazer, e se eu fizer bastante coisa boa e pouca coisa ruim, no final dá tudo certo. Era isso que os fariseus criam. Na verdade, é isso que qualquer religião no mundo ainda hoje propõe. Que se você for bom o suficiente, talvez um dia você alcance a recompensa que é a eternidade prometida por essa forma de espiritualidade que tem em si profetas e divindades. O cristianismo, ou a fé cristã, ou melhor dizendo, o evangelho, é exatamente o contrário de tudo isso. Não é Deus dizendo, faça tudo certo e eu vou te amar e te recompensar com a eternidade. É Deus dizendo, você já fez tudo errado, mas eu intervi na história para que você pudesse ter uma alternativa de vida. E é verdade que o Evangelho ele traz um eixo de equilíbrio. Como diz Tim Keller, ele não é religião e nem é irreligião. Explico. O Evangelho não é simplesmente você enxergar um código moral diante de tudo que eu tenho que fazer. Isso é moralismo, isso é legalismo, isso é religiosidade. Apenas obras. Mas o Evangelho também não é irreligião. Não é o liberalismo que diz, ok, se a graça me alcançou, eu vivo de qualquer maneira. No Evangelho nós temos equilíbrio, onde fé e obras sempre vêm acompanhadas. As obras não são pré-requisitos para a fé, mas uma fé, diria Tiago, que não é traduzida pelas obras, é uma fé completamente morta. Então, lado a lado. Mãos dadas. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais distante do meu próximo eu me torno.
Autonomia, autossuficiência, isolamento são propostas antagônicas ao Evangelho de Jesus Cristo. E o remédio para isso, e graças a Deus que você está aqui essa noite, e quem sabe para aqueles nossos amigos que estão nos assistindo online, o remédio para tudo isso está na vida em comunidade. O eixo central da nossa vida deixa de ser nós mesmos e passa a ser a vida do outro. Nesse primeiro versículo, nós temos algumas características dessa igreja que eu vou passar rapidamente. E depois eu gostaria de sugerir, a partir desse texto, possíveis mudanças no nosso entendimento do que significa ser igreja e possíveis mudanças na nossa postura enquanto igreja. Primeiro, versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira característica dessa igreja, e não é por acaso que vem como primeiro referencial, ela é uma igreja bíblica. Em meio a uma sociedade que pensa saber de tudo, olhar para a palavra de Deus como regra de fé e prática é uma verdadeira libertação, gente. A verdade é que, para entender nossa identidade e nosso propósito, nós só seremos capazes de fazer isso se nós entendermos de onde nós viemos. Quem é o nosso Criador? Qual é a nossa origem? Onde a história teve início e para onde ela está caminhando? A palavra de Deus diz exatamente todas essas coisas. A Bíblia é muito mais do que um livro de religião ou um livro religioso como qualquer outro que existe aí. A Bíblia é o único livro que conta a história da humanidade como nenhum outro. Qual é o início e para onde ela está caminhando. Como Deus criou todas as coisas, como a rebeldia do homem trouxe o caos, como Deus opera no plano da redenção, mas como um dia todas as coisas serão restauradas em Jesus Cristo. Amém. Não há avivamento na história, onde não há profundamente a concepção de um povo apaixonado pela palavra de Deus. Então, uma igreja bíblica. Essa é uma característica fundamental. Em segundo lugar, uma igreja que vivencia relacionamentos, porque eles não se dedicavam apenas à palavra, à doutrina dos apóstolos, mas também à comunhão. E sejamos honestos, a comunhão, as amizades espirituais, os relacionamentos, isso é algo maravilhoso, mas exige esforço. Exige intencionalidade. Exige, às vezes, eu sair da minha zona de conforto. Exige eu não priorizar a minha agenda baseado apenas naquilo que eu quero e desejo, mas pensar que a minha agenda pode ser interrompida por outras pessoas. É alguém me ligar e falar, eu preciso conversar. E eu pensar, mas eu tinha outros planos. Mas eu pensar, ok, eu posso mudar o plano e deixar de fazer o que eu haveria de fazer, porque tem uma pessoa que precisa conversar comigo e a gente precisa estar junto. Isso significa, em outros aspectos, apenas uma parte do que é de fato ter comunhão. Sair da nossa zona de conforto em prol de partilhar a vida com outros. É aprendizado, é troca. Às vezes parece que a nossa sociedade vive conversa entre surdos. E aqui eu não estou falando de uma debilidade física, eu estou falando de algo conceitual. Já viu conversa de dois surdos? Conceitualmente falando? É gente que chega falando uma coisa e aí o outro não está interessado no que ele está falando. Enquanto ele está falando, ele só está pensando qual é a resposta que ele quer dar. É, por exemplo, então, você saiu de férias esse final de ano? Saí. Então, deixa eu te falar como é que foi minhas férias. Eu fui para a praia, não sei o quê, e eu fui para aquela cidade, fui com a minha família. Então, pessoa A falando. A pessoa dá uma respirada, a pessoa B fala, que legal, deixa eu te falar sobre as minhas férias. Não é que um não possa falar das férias depois do outro ter falado, não, mas é que às vezes a gente não está interessado no que o outro tem a dizer. Conversa de dois surdos, um está falando A, outro está falando B, e pode parecer algo tão óbvio e tão simples, mas relacionamentos vão sendo destruídos quando nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Por exemplo, quantos pais perdem seus filhos simplesmente porque não ouvem? Não percebem os sinais? Quantos casamentos acabam porque os cônjuges não se ouvem? Cada um está falando um idioma. Cada um está falando uma linguagem. Você tem duas pessoas morando debaixo do mesmo teto, com interesses, desejos, projetos completamente antagônicos. E ninguém está querendo se submeter à vontade do outro para haver uma convergência. Não. Eu sei o que eu quero, e eu sei como eu quero, e eu sei quando eu quero, e se você não quiser, talvez você não sirva mais para mim. Conversa de surdos. Por isso que a palavra de Deus
tem algo que na teologia a gente chama de imperativos de mutualidade. A palavra de Deus está repleta de mandamentos como esses. Amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Exortem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Como é que eu vou viver esses imperativos de mutualidade se não há encontro? Como é que eu vou viver a beleza da comunhão a partir de uma comunidade cristã se o meu desejo é me preservar a partir do isolamento? Não tem como. Essa igreja entendeu isso. Terceiro lugar, partir do pão. Uma igreja centrada na obra de Cristo. O partir do pão parece ter dois referenciais possíveis aqui. O partir do pão, o elemento da ceia, o pão e o cálice, que apontam para a cruz de Cristo. Mas me parece que isso também diz respeito, ao menos a maneira como funcionava na igreja primitiva, naquelas festas ágape. A ceia deles, na verdade, era um jantar, era uma grande refeição. Eles comemoravam o sacrifício de Cristo Jesus e sua ressurreição a partir de uma celebração comunitária. E número 4, eles se dedicavam às orações. Eu poderia trazer a ênfase das disciplinas espirituais tão necessárias, e seria verdadeira essa abordagem. Mas me parece que orações para a igreja primitiva era muito mais do que o hábito da disciplina espiritual. Orações fala aqui de uma igreja que vive na dependência de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. A medida da sua dependência de Deus, ela é invariavelmente refletida a partir da sua vida de oração. Quem ora pouco está dando um sinal claro para Deus. Qual é? Eu não preciso de ti. Se eu precisasse, eu tinha mais comunhão através da intercessão, através da ação de graças, através dos pedidos. Intercessão, orar em favor de outros, ações de graças, colocar diante de Deus a gratidão que transborda do meu coração, petições, aquilo que Deus, estou passando por uma dificuldade, me ajuda. Às vezes a gente raciocina bastante, às vezes a gente lamenta bastante, às vezes a gente reclama bastante, mas a gente ora pouco. E é possível que talvez essa, embora não seja uma das minhas sugestões para essa noite, mas fica aí como bônus para uma possível mudança na nossa relação como igreja. Depender mais de Deus, depender menos de nós. E aí, a partir do versículo 43 até o 47... aí sim, eu gostaria de propor então 5 sugestões possíveis para a nossa mudança enquanto igreja. Se você já pratica algumas dessas realidades, ótimo, mas sempre dá para melhorar. Se não, quem sabe, sem dúvida alguma, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Primeiro, versículos 43 e 44 dizem: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Primeira sugestão: não seja um mero espectador do que Deus está fazendo. Todas as vezes que eu vejo alguém desencorajado com a vida de igreja e até mesmo com o evangelho, é porque são pessoas que mantêm uma distância segura e não fazem parte ativamente do que Deus está fazendo. E quando você não é contagiado pelo que Deus está fazendo, só sobra olhar para aquilo que não está acontecendo. Você só vê o que falta. Você só vê aquilo que poderia acontecer, você só vê aquilo que poderia ser melhor, ao invés de estar engajado naquilo que Deus efetivamente está fazendo no mundo. Ou seja, naquela igreja, sinais e maravilhas eram realizados. Naquela igreja, todos mantinham-se unidos, todos tinham tudo em comum. Viver uma distância segura, coloca entre aspas esse segura, do corpo de Cristo, é invariavelmente tornar-se um espectador da sua obra. O problema é que não é essa a intenção de Deus para nós, no Evangelho, que é essencialmente comunitário. Essa igreja era uma igreja vibrante, havia devoção em tudo que eles faziam. E ser igreja pressupõe invariavelmente a experiência de relacionamentos significativos. É por isso que a gente tem insistido tanto, semana após semana, falando sobre: olha, participe de um pequeno grupo, venha nos conhecer, faça os primeiros passos, entre no Conexão, agora você tem o Grande História. Participe da vida da igreja. E eu não quero dar uma motivação egoísta para vocês,
mas eu vou dar, crendo que assim Deus pode traduzir esse meu possível equívoco e fazer tornar bênção. O primeiro beneficiário é você mesmo. Quando você faz parte da vida de outros cristãos, você é abençoado. Mas a gente não pode parar por aí. A gente tem que ir para o segundo passo, porque no Evangelho nós somos abençoados para sermos canal de bênçãos. Quantas vezes eu ouço de pessoas que desejam relacionamentos mais significativos? Quantas vezes eu vejo pessoas desfalecendo e se tornando um tanto desanimadas na caminhada? E várias vezes elas dizem, mas eu não me sinto parte, mas eu não tenho tantos amigos, eu não sinto que eu pertenço. Faça um esforço. Procure alguém. Faça parte de um pequeno grupo. Coloque seu nome na ficha. Enfim, nós queremos que você não seja um mero espectador do que Deus está fazendo. Porque o nosso desejo por comunhão, ele é um bom termômetro da nossa saúde, de nossa caminhada espiritual. 1 João 4, 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não posso amar alguém estando distante. Eu posso dizer que eu te amo, mas eu só posso te amar efetivamente e provar que te amo se houver encontro, se houver troca, se houver relacionamento. É por isso que é fácil dizer que nós amamos o mundo e é difícil dizer que nós amamos o nosso vizinho. Porque o mundo eu não tenho que conviver. Mas a pergunta é, quem está ao nosso redor? Essas são as pessoas que Deus colocou na nossa história e na nossa trajetória para nós amarmos e para nós sermos amados por eles. Nossos problemas horizontais, relacionais, são sintomas, muitas vezes, do nosso problema vertical. Ou seja, se há algo estranho na nossa relação com Deus, isso se manifesta na estranheza na relação com os irmãos. Andrew Murray disse que nosso amor por Deus é medido pela nossa comunhão diária com outros e pelo amor que demonstramos. É só você olhar para Jesus. Jesus não veio para cumprir uma tarefa tão somente. Jesus veio para nos trazer uma consciência de corpo, uma consciência de família. É por isso que quando os discípulos pedem a Jesus, Jesus ensina-nos a orar, ele não nos ensina a orar a um ser distante, a uma divindade meramente poderosa que está lá, prestes a nos ouvir e realizar aquilo que nós pedimos. Não. Quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando. Agora vocês fazem parte de uma família. Agora vocês não estão mais sozinhos. E só pode orar ao Pai Nosso, no plural, aquele que tem a consciência que faz parte de uma família, com muitos irmãos e muitas irmãs. Segunda sugestão para nós essa noite: não se torne um consumidor espiritual. Não se torne um consumidor espiritual. Nós vivemos uma sociedade de consumo. Portanto, é fácil, sem perceber, nós consumirmos igreja. Quando é que a gente consome igreja? Quando a nossa postura diante do corpo de Cristo tem a ver com aquilo que a gente pode ganhar, não com aquilo que a gente já ganhou de Jesus Cristo e agora pode entregar. E ser um consumidor espiritual é algo terrível, para você e para quem está ao seu redor. Porque é ruim para você porque você nunca vai estar insatisfeito, é ruim para quem está ao seu redor porque eles também nunca vão ser suficientes diante das suas expectativas. Efésios 4, 11 a 13 diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para, preste atenção, que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Existe um processo de maturação que Cristo está realizando em nós, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que essa palavra plenitude? O objetivo de Deus em Cristo Jesus para nós enquanto igreja é que alcancemos um estágio de não carecer absolutamente nada. É isso que Pedro vai dizer, falando também dos cristãos, quando ele diz que Deus já nos deu tudo quanto necessário para a vida e piedade em Cristo Jesus.
Volto a citar o salmista, que lá naquele salmo tão conhecido, Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor. E infelizmente a tradução que ficou conhecida é péssima. Péssima. Porque suscita em nós o desejo de consumo. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como? Que se isso significasse, se eu andar com Deus, Ele vai me dar tudo o que eu quero. Não. O Senhor é meu pastor, e no original, e nada tenho falta. Porque Ele é meu pastor, porque eu faço parte do rebanho dEle, eu estou amplamente suprido. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de absolutamente mais nada. Eu posso ter, eu posso até desejar, mas necessitar de fato, eu não necessito de mais nada. Por quê? Porque em Cristo eu estou passando por um processo de maturação, onde a minha consciência vai sendo forjada segundo a ideia da plenitude. Não careço de mais nada. Isso é importante porque existem coisas que são normais a uma criança. Por exemplo, a maioria de vocês que faz parte do nosso convívio sabe que eu e a Aline temos 2 filhos. O Noah, 6 anos de idade. Gaelzinho vai fazer 2 na próxima semana. Talvez uma das maiores características, sobretudo da primeira infância, mas isso implica meus 2 filhos, na fase que eles vivem, é que é um estágio de total dependência. Ok? Olha para um recém-nascido. Um recém-nascido, ele não tem capacidade de se alimentar. Se ele está sujo, ele não consegue se limpar, ele depende de um adulto para a sua higiene pessoal. Ele não pode se sustentar. Na verdade, no início ele não consegue sustentar nem seu próprio corpo. Ele não consegue sustentar a cabeça que está em cima do tronco. É aquele pescocinho mole. Tanto que a preocupação com o recém-nascido é cuidado com o pescoço. Aquelas mães que ficam ali angustiadas e passam para o colo de alguém e falam: cuidado com o pescoço, segura as costas, cuidado aí como você está segurando o meu filho. Por quê? Porque uma das características mais claras de uma criança é a carência. Mas nesse estágio da vida, a carência é algo absolutamente normal. Carência em que sentido? Ele não tem tudo quanto é necessário para dar sustentabilidade à sua própria vida. Ele invariavelmente depende do cuidado de outros. Criança. Ele não tem potencial produtivo, ele não chegou à idade da puberdade. Ele não consegue gerar outras crianças. Até porque quando isso acontece, como dizia meu avô, criança que faz criança não é mais criança. Que é um outro problema da nossa sociedade, que a gente está tentando tratar crianças, às vezes com 13, 14, 15, 20 anos de idade, a gente está chamando de meu bebê, quando na verdade não é mais criança. A biologia diz que não é mais criança. Alguém já disse que a adolescência é uma idade que a gente inventou para uma época da vida que a gente não sabe como lidar. Então a gente inventa esse negócio, não é nem criança nem adulto. Na cultura judaica isso não existia. Você tem o bar mitzvah, que é o ritual de passagem, onde uma criança se torna um adulto. Uma menina se torna uma mulher. Um menino se torna um homem. A referência de vida é completamente outra. A adolescência é um conceito meramente ocidental. Mas outro dia a gente pode falar mais sobre isso. O ponto é que ou são esperadas algumas coisas de uma criança. Eu não vou chegar para o Gael semana que vem e falar: Gael, 2 anos, hein, camarada? Está na hora de ver a vida. Esse negócio aí de fralda tá demais. Aliás, vamos defraudar já. Você está comendo pra caramba, está gordinho, vamos botar numa dieta, não está legal. E outra, não faz sentido você dar despesa sem contribuir com alguma coisa para essa família. Você vai trabalhar, está com 2 anos, já está na hora. Não só é não natural, como eu iria preso se eu concebesse qualquer ideia parecida disso. Por quê? Porque é uma criança carente. Mas, quando a gente cresce, isso muda. Não é verdade? Um adulto já não se caracteriza pela dependência, pelo contrário. Agora ele está apto a gerar outras vidas e cuidar dessas vidas. Tem muito cristão vivendo uma crise de identidade. Essa crise é deflagrada quando, depois de tanto tempo, pessoas que estão há 5, 10, 15 anos caminhando com Jesus Cristo e ainda estão vindo à igreja para buscar aquilo que está faltando. E não partilhar com outros aquilo que já foi recebido por Cristo. Isso é crise, isso é infantilidade, isso é imaturidade espiritual. Quando nós vivemos a partir das nossas carências, sejam materiais, afetivas, psicológicas, e não a partir da nossa abundância espiritual, porque essa é a promessa da palavra. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em
abundância, vida plena, vida transbordante, ao invés de nos utilizarmos do nosso potencial reprodutivo, gerando novas vidas e cuidando delas. Quem vive a partir das carências e dependências, espiritualmente falando, ainda não entendeu o que é ser igreja. Ainda não entendeu o que é o Evangelho. E, tristemente, ainda não entendeu sua verdadeira vocação em Cristo Jesus. Enquanto eu sou imaturo, eu estou me perguntando o que está faltando. Quando eu alcanço a maturidade, eu sei que em Cristo eu tenho plenitude. Então, eu me pergunto, não aquilo que podem me entregar, mas o que eu posso partilhar a partir de tudo quanto eu já recebi. Isso é maturidade espiritual. Terceiro, sirva com alegria. É isso que nós vemos de modo natural na igreja primitiva. Gente que estava junto, gente que estava servindo um ao outro. Eles serviam a Deus, eles serviam uns aos outros e eles serviam a sua cidade. Jerusalém, Judeia, Israel, o país inteiro, e depois o mundo inteiro foi afetado pela disposição servil dos primeiros cristãos. Aliás, há historiadores que retratam exatamente essa postura servil dos cristãos, quando eles dizem, esses cristãos são incríveis. Eles estão falando de modo pejorativo, mas registrando a história, dizendo, não apenas eles suprem as necessidades uns dos outros, mas eles estão cuidando também dos nossos, aqueles que não fazem parte da sua fé. Imagina isso. Uma igreja formada por pessoas que não pensam em si mesmos apenas, que pensam naqueles que estão do lado, ao redor e até mesmo distantes. Gente que ama a Deus, gente que ama o irmão, gente que ama o próximo, gente que ama o mundo. Servir. Essa é a ideia de corpo trazida pelo apóstolo Paulo, onde cada um, diz Efésios 4, 15 e 16, onde cada um recebeu dons e talentos para funcionar como corpo, cada parte realizando sua função. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te deu dons incríveis, e é um desperdício não utilizá-los. Deus te deu conhecimento, Deus te deu habilidades, Deus te deu dons espirituais, Deus te deu talentos. A pergunta é, como é que você está sendo um viabilizador de bênçãos para outras pessoas, a partir desses dons incríveis que Deus te deu? Sirva. Não faça parte de uma comunidade como essa apenas para ser servido. Sirva. E volto a dizer, o primeiro beneficiário disso tudo vai ser você, mas também os seus irmãos vão ser abençoados. Número 4. Olha comigo versículos 45 e 46. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Número 4, seja generoso. Uma das posturas que nós possivelmente temos que mudar enquanto cristãos, na nossa relação como igreja, é a generosidade. Não apenas esse texto fala sobre essa característica dos primeiros cristãos, mas Atos 4, 32 a 35 diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Parece uma loucura isso para nós. Os que possuíam terras ou casas as vendiam, trazendo o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O pessoal até hoje está brigando por duas propostas, por duas revoluções, por duas maneiras de enxergar a vida e a economia, e não entenderam que não há ambiente perfeito. Tem gente dizendo que o capitalismo é o ideal de vida, que se todo mundo se esforçar, um dia todo mundo vai ser rico, próspero e feliz. Não vai. Tem gente dizendo que uma possível revolução do proletariado, o socialismo, acabar com essa pirâmide do poder e opressão, isso vai dar certo. Não vai.
Não vai, amigo. Porque não tem como um sistema dar certo se ele é forjado por pessoas que só pensam em si. Não vai. Nenhum dos dois vai alcançar o ideal daquilo que é a vontade de Deus para nós. Você pode até pensar que um é melhor, outro é pior, posição sua, está tudo certo, mas fiquem frustrados ambos, porque nenhum vai fazer aquilo que é o ideal de Deus. A única coisa que vai nos fazer ser generosos, não porque alguém disse que temos que ser, ou porque nós temos prosperidade o suficiente para partilhar, é o Evangelho de Jesus Cristo, que passa a colocar na minha mente e no meu coração a ideia de que tudo o que eu tenho está apenas sob os meus cuidados e eu posso viabilizar a vida de outras pessoas a partir daquilo que Deus tem me dado. Ser generoso. A generosidade é, antes de tudo, uma questão de fé, e eu vou te dizer por quê. Porque a gente acha que a generosidade é uma questão que lida com dinheiro, e dinheiro é algo não espiritual. Nada está mais longe da verdade. A gente vai fazer uma série sobre generosidade esse ano, para nós percebermos o que a palavra de Deus diz e como o Evangelho nos torna pessoas generosas. 12 das 19 parábolas de Jesus Cristo nos Evangelhos falam de dinheiro e de generosidade. Jesus fala mais de dinheiro do que sobre céu ou inferno. Jesus fala mais de dinheiro do que ele fala de salvação. Sabe por quê? Eu tenho um palpite. Porque Jesus sabia, e ele afirmou isso no Evangelho de Mateus, que o dinheiro pode se tornar um ídolo e um Deus terrível na vida de todos nós, inclusive aqueles que se professam cristãos. Por que que a generosidade é uma questão de fé? Simples. Porque é uma questão de saber em quem eu confio. Se no dinheiro ou em Deus. Qual é a divindade que de fato me sustenta? O Deus Criador do universo ou aquilo que Jesus Cristo chamou de mamão. Sou eu? Se sou eu que cuido de tudo na minha vida, então eu preciso reter o máximo. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Se a minha vida depende única e exclusivamente de mim, eu preciso reter o máximo, e quanto menos eu distribuir, quanto menos eu der, melhor para mim. Por quê? Porque eu estou me mantendo seguro. O problema é que isso é uma ilusão. Porque se teu coração para de bater agora, se o ar não entra no seu pulmão, não importa, amigo, o patrimônio que você construiu. Não importa a inteligência que você tem. Não importa os empreendimentos que você está sonhando. Tiago diz que a vida é como um vapor, como uma neblina, que agora estamos e já não estamos mais. Então, eu não dependo de mim para a provisão e manutenção da minha vida. Eu dependo de Deus. E se eu dependo de Deus, aí sim, à luz da generosidade que Ele propõe a nós, entregando o seu único Filho, eu posso também ser generoso, porque eu entendo que a dinâmica do Evangelho é que enquanto eu sou abençoado, eu me torno instrumento de bênção. E quanto mais abençoador eu me torno, mais eu experimento das bênçãos de Deus, não como realidade de barganha, mas como lógica do Evangelho, da generosidade e daquilo que Deus tem para nós. Os discípulos de Jesus entendem que não merece nada do que tem, tudo o que possuem é pela graça. Na verdade, não possuem absolutamente nada, mas são mordomos, diz a palavra de Deus, dos recursos que Deus os confiou. É por isso que quando o Evangelho nos alcança de verdade, nos dá uma vontade imensa de transformar o mundo. Quando o Evangelho nos alcança de verdade, ele toca todas as áreas da nossa vida. E nós passamos a ser pessoas generosas. Generosas com nossos amigos, generosos com os nossos familiares, generosos com aqueles que nos cercam e talvez enfrentem alguma dificuldade, generosos com o reino de Deus, fazendo avançar o nome de Jesus Cristo. Número 5. Seja um discípulo de Jesus em missão no mundo. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Essa era uma igreja atraente porque era uma igreja para os de fora. Eu preciso confessar uma coisa a vocês. E eu estava pensando se eu confessava isso ou não, tanto que eu não botei nas minhas anotações, mas nada me drena mais enquanto pastor. Nada me drena mais enquanto pastor do que cristãos antigos e imaturos que acham que o propósito da igreja é meramente prover para eles tudo o que eles querem, quando, na verdade, eles não estão dispostos em absolutamente nada
a ser discípulos de Jesus em missão no mundo. Nada me alegra mais do que ver pessoas começando a caminhar com Jesus, apaixonados pelo Evangelho, compartilhando a mensagem com seus amigos e dizendo: você precisa fazer parte disso. Duas realidades antagônicas. Tristemente, um cristão mais velho, mas que não amadureceu, ficou ranzinza. E um cristão que às vezes tem semanas de vida espiritual e fala: meu Deus, eu preciso espalhar esse privilégio para o mundo. Pergunta: se você é um cristão mais velho, não necessariamente esse perfil que eu disse, mas se você tem caminhado com Cristo há algum tempo, o quanto da sua vida tem sido vivida no contexto de um discípulo de Jesus no mundo? Essa era uma igreja atraente. Por que ela causou tanto impacto? Porque ela vivia na contramão do mundo. Primeira pregação numa cidade de 60 mil pessoas, é verdade que tinha uma festa, tinha muito mais gente, mas uma cidade de 60 mil pessoas, primeira pregação, 3 mil se convertem. Segunda pregação, 5 mil se convertem. E a coisa cresce a tal ponto que chega aqui, em Campo Mourão, em 2019. O Evangelho só chegou a nós por causa da fidelidade daqueles primeiros cristãos que viveram, ou ao menos tentaram viver, a plenitude daquilo que Deus tinha para eles, no que significa ser igreja. E mesmo aqueles que não se rendiam ao Evangelho, o texto diz, tinham a igreja em autoestima. De repente eles pensam: ok, isso não é para mim, mas esse é um povo digno de ser respeitado. Que é um povo generoso, é um povo que serve, é um povo que não está pensando apenas em si, é um povo que não está fechado em 4 paredes, pensando apenas como manter sua experiência religiosa. Não, é um povo que entendeu que tem um tesouro que precisa ser espalhado para o mundo. Então, esse povo é digno de respeito. Era uma comunidade completamente diferente do mundo. E exatamente sua diferença fazia com que essa igreja fosse uma igreja extremamente atraente. Dietrich Bonhoeffer disse que uma igreja só é verdadeira se ela é para os de fora. Por isso que eu amo pensar sobre plantar novas igrejas. Aliás, a gente tem orado sobre algumas coisas. E eu tenho pensado: Deus, e se nós plantássemos igrejas? É claro que a gente não vai fazer isso, ok? Mas eu vou abrir um parênteses. Mas e se nós plantássemos igrejas e a gente falasse aqui: não, só vem para essa igreja se você está querendo conhecer Jesus Cristo. Se você já passou por outras, está frustrado, não, fica em paz, fica lá, não vem não. A gente só está querendo gente nova, assim, sem vício, sem essas expectativas. Missão é a obra do Espírito testemunhando de Cristo através de palavras, ações e vidas fiéis do seu povo. E a gente encerra dizendo, no versículo 47, que o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias pessoas eram salvas. Uma igreja que experimentava diariamente a expansão do reino. Um teólogo chamado Bavinck diz que os seres humanos, todos eles, fazem 3 perguntas essenciais. Primeiro, há algo maior do que eu mesmo? Será que Deus existe? Será que existe um destino pré-determinado? Segundo, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Terceira pergunta, de onde vem a salvação? A salvação da maldade, a salvação das doenças, a salvação da morte, a salvação da injustiça. De onde vem a restauração disso tudo? O Evangelho, através da igreja, tem a resposta para isso tudo. Portanto, para a igreja ser fiel em seu testemunho, ela precisa estar profundamente arraigada em Jesus Cristo. A minha oração é que haja em nós essa mesma disposição que havia em Cristo Jesus, de levar a mensagem da esperança à humanidade. Então, que essa seja a verdade sobre nós, para nós, e no que diz respeito à nossa igreja. Amém?